O que é crença? Crença é quando consideramos algo como certo, verdadeiro. Crenças populares são como ecossistemas em transformação. Algumas informações se perdem no meio do caminho. Outras se fortalecem. O coletivo se encarrega de escolher essas informações e ignorar tudo aquilo que será esquecido para sempre. São as coisas que restam dessa filtragem que ficam no imaginário coletivo. Histórias, mitos, milagres. O túmulo da menina milagreira, que se encontra no cemitério municipal de Caxias do Sul, é visitado regularmente. Recebe presentes, flores e doces. Ninguém sabe em exato sua data de nascimento, ou se ela possui algum familiar presente em sua vida. O que conhecemos são lendas, relatos ou histórias contadas de um para outro. As informações presentes hoje são de que ela era uma criança cigana e, devido a problemas sérios de saúde, faleceu aos 7 anos de idade. Anita foi enterrada como indigente, pois ninguém foi em busca do seu corpo. Há uns 5 anos atrás, a gente veio no cemitério Dia dos Finados e que eu tenho meu pai, minha mãe, meus avós aí, e uma senhora me explicou assim por cima a história dessa ciganinha. E na verdade ela não contou a história porque a gente não tinha tempo para isso, né? Mas a gente se apegou no que ela falou. E a gente agora, depois eu venho todo ano aí trazer uma flor, fazer uma oração. Faz uns 60 anos que eu venho, daí sempre venho ver o túmulo dela. E a senhora acredita que ela Faça milagre? Isso. Sim. Sim. Todo mundo disse que, todo que a gente conversou, e que ela faz milagre. Tanto que não deixaram tirar ela daqui, né? Uhum. Porque era para todos saírem, só ficou, daí a Codeca, todo mundo se juntou e quiseram fazer o túmulo dela aqui. Um lugar daí. bem bonito, né? É, Uma boa porque aqui homenagem. era tudo assim, né? Aqui era de crianças, só crianças. Aí eles vamos tirar tudo e daí não deixaram tirar o dela. As balinhas, né? Que ela gosta muito. Falando da ciganinha, ali estava todo depredado, caído, abandonado e houve uma manifestação porque precisa se construir mais espaço para fazer sepultamentos. Eles iam fazer mais ou menos de 2.000 a 2.500 gavetas a mais. E a comunidade ali, naqueles altos do prédio, se manifestou e não quiseram mais que mexessem naquele pedaço. Então fez uma opção de arrumar o túmulo dela, deixar, porque ela tem muita visitação. Ela é considerada de milagres, muitos milagres, tá? Oficialmente não saberia te dizer se tem já alguma coisa, se já foram atrás. O pessoal procura muito ela, independente da época de finados. Eles vão muito ao cemitério para levar brinquedos, pulseiras, balas. Muita gente vai, muita. Então, assim, eu calculo que mais de 100 pessoas assim, que vão naquele momento ali, sabe? Eu tenho minha mãe logo ali, eu veio 3 vezes. Porque esse túmulo aqui, agora o pessoal tá vindo muito pouco por causa da pandemia, mas conforme a hora que vem na missa, isso aqui é cheio. Ele fica cheio aqui. Ah, é? Cheio de gente, esse túmulo dela. Porque ela concedeu vários milagres, essa santinha, né? Que ela é considerada, na igreja católica, o pessoal até acende coisas pelas, mas ela fez muitos milagres, né? Então, da história dela, ela consegue muita coisa. E o pessoal pediu, ela tem muitas graças. O pessoal vem agradecer. Isso aqui, às vezes, isso aqui ficava cheio de doces aqui, assim, doces ao redor, balas, chocolates, coisa. Hoje em dia o pessoal não tá trazendo mais, mas antes isso aqui, a capela dela aqui era cheio. Era cheia. E o pessoal vinha agradecer, vinha visitar e trazer para ela. Então, pedi. Aí eu trago todo ano, porque eu venho Sim. ali, né? Sim. Da minha irmã, daí eu já trago aqui. Como a gente sempre vem e tem essa tradição de todos os anos, de finados, a gente vem fazer as preces, trazer flores
mas a gente não deixa de passar aqui. E sempre a gente deixa ou uma flor, ou uma moeda, uma bala, um brinquedinho, qualquer coisa. Pela fé que ela nos ajuda, né? E muitas pessoas tinham fé, tem até hoje, né? Então a tradição sempre assim, como a gente está aqui num curso, a gente vem aqui fazer uma oração, uma prece, né? Mas é isso aí, é uma coisa assim de tradição mesmo, que a gente tem um respeito por ela, tanto como a gente tem pelos nossos familiares que estão aqui, né? E a gente sempre alcançou alguma coisa que a gente pediu, que a minha mãe pedia, sempre alcançava, sabe? E a gente tem nos anos 50 em Caxias, então, essa história de uma menina de minoria étnica que acaba, de alguma forma, mesmo essa cidade que tem medo do outro, acaba sendo adotada. Sim. De onde é que tu acha que vem esse comportamento? Pois é, isso é muito interessante, né? Primeiro, da gente pensar que, bom, também é uma região, né, com uma religiosidade muito forte, uma religiosidade católica, né? Já seria, assim, um pouco, né, eu acho que é bastante surpreendente a gente pensar, nossa, essas pessoas, né, dessa comunidade adotaram, né, uma menina cigana. Geralmente os discursos que a gente ouve é, mas fulano, diz que é católico, mas ele também vai no centro espírita, ele vai na Umbanda. Então tem muito um julgamento moral contra essas pessoas, né, que acabam, né, circulando, né, toda essa ideia desse sincretismo religioso. Essa ideia, né, do mágico, né, ou do milagre, né, que estaria muito relacionado àquilo que a gente pensa, né, nos santos católicos, ela extrapola de fato, né? Essa história, ela mostra bem isso, que há algo que extrapola, né, que nos foge, né, enquanto seres humanos também, de crenças, né, no mágico, naquilo que não está objetivamente ou racionalmente sendo explicado, e que aí faz com que as pessoas muitas vezes invistam, né, nessas figuras que são figuras que, teoricamente, a princípio, não seriam figuras em quem, por exemplo, os católicos iriam ter alguma crença, uma devoção, mas que se tornam de fato, né? Ela está no cemitério público, então um cemitério público que dá acesso a diferentes classes sociais, num caso de uma menina que se tem também controvérsia, né, de como que ela chega ao hospital, né? Não sei, eu acho que essa história ela acaba se espalhando também a partir de uma redenção de classes mais subalternizadas, assim. Tipo, a gente vai ter... com ela eu me identifico, ela teve uma história difícil, ela foi uma criança que morreu, ela é uma criança, jamais ela faria algum mal, né? Então eu acho que vem muito disso, assim, de repente até uma redenção ou uma resposta simbólica aí para várias exclusões, de repente, né? E o mais interessante é como essas histórias elas vão se perpetuando, né? Vai ser a partir da história oral que se vai descobrir as versões, né? Porque escrito mesmo, por mais, né, que se tenha buscado documentos e, né, reportagens, se tem pouco, né? Então eu acho muito interessante. E pensar que comunidades menores, comunidades tradicionais, né? E se a gente pensar nas classes, né, mais subalternizadas, excluídas, como a história oral, ela é forte e ela se dissemina mesmo, né? Não, mas é que eu ouvi, ou me contaram, minha avó, minha mãe me contou, e essa história ela não se perde, né? Tem uma outra história, né, que também circula, que é do menino Vasquinho, né? E que era coroinha, que faleceu também muito novo, e de como as histórias também elas são bastante diferentes, né? E que apesar dele ter falecido 2 décadas antes, né, anos 30, tem muito mais registro, né, até porque era uma criança com família, né, não tinha todo esse entorno de, a criança foi abandonada, de repente, até no primeiro momento pode ter sido enterrada como indigente, né, porque não tinha um familiar, e que ele não, né, se tem inclusive bastante registros, né, sobre esse falecimento. E isso fala muito também, né? Fala muito sobre pertença em classe social, fala muito sobre ser de um grupo que é um grupo estabelecido, né? Era um menino católico, então de família católica, provavelmente, né? De origem italiana. Então, esse lugar, né, de quem é o estabelecido e quem é o outsider, né? Ou o desviante, né, dessa comunidade, também fala muito, né, sobre os lugares e as atenções que são dedicadas. E como é que tu vai sabendo da história? Foi quando começou a trabalhar aqui ou alguém já te contava? Isso, eu comecei a trabalhar aqui já faz 5 anos. E eu achei interessante, né, porque nesse jardim aqui só tem esse túmulo aqui. Então eu procurei saber o porquê, né, e quem que era. E estudando, né, com o pessoal aqui, a gente acabou conhecendo um pouquinho da história dela.
e o porquê, né, desse lugar ser conhecido como a Ciganinha, entendeu? O Jardim da Ciganinha. Porque aqui era um lugar onde só era sepultado crianças, certo? Então daí aqui era um campo santo só de crianças. E como ela era criança, foi, né, sepultada aqui e resolveram tirar todas as ossadas das outras crianças e deixar só ela aqui no jardim, né? Pra o pessoal vir visitar, vir saber a história e tudo mais. Todo mundo fala, todo mundo conhece, qualquer pessoa que tu vai ali e sabe, Ciganinha, todo mundo sabe. Todos nós sabemos e não é independente de qualquer coisa, né? Então o pessoal olha e costumeiramente como vem pessoas, ele já vai se espalhando, né? E o jornal ajuda muito, porque aí tu publica no jornal, sai na mídia, as reportagens, né? E aí todo mundo tem curiosidade. É um telefone sem fio. Ela vai indo e vai modificando sempre, né? Que diz que ela já fez milagres, né? E não é por isso que a gente vem aí, é porque a gente se apegou mesmo na história. Inclusive, o ano passado eu trouxe a minha netinha com 5 anos e fizemos uma oração aí para ela. E todo ano é assim, sempre que eu venho no cemitério eu dou uma passada aí para dar uma satisfação para ela. Todos os relatos reunidos, com suas contradições, definem Anita Saul. Por que essa menina, entre tantas, foi a escolhida para ser objeto de crença? Poderíamos, como estudantes de comunicação, criar uma obra investigativa sobre ela, baseada em fatos concretos. Quem foi? Onde nasceu? Que etnia cigana Anita fazia parte? Porém, seria o suficiente? A crença das pessoas que a visitam não é tangível. Não pode ser representada por um encadeamento de fatos. A menina continuará perdida, porém sabemos onde encontrá-la. Na fé das pessoas que a visitam.